TV Araguaia apresenta CNPJ Não Toma Café, com Guilherme Zanina. Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Olha só, a gente está em mais um programa aqui, o nosso programa CNPJ Não Toma Café, um programa que é voltado para você, empresário, para você, empreendedor aqui do Tocantins, né? O nosso propósito aqui é democratizar ideias, ferramentas, tendências para você, empresário, para que você, empresário, possa empreender com mais segurança aqui no nosso estado. E hoje a gente está com uma super convidada, uma pessoa que é minha amiga, eu tenho orgulho de falar que eu sou amigo dessa pessoa, que é a Fabrícia Junqueira. Ela é consultora gastronômica, atende várias empresas, ela presta serviço para o Sebrae também, já fez vários eventos aqui no nosso estado. É uma defensora da culinária regional, né? E hoje a gente veio aqui para falar um pouco sobre isso. Falar sobre os desafios, né, Fabrícia, de empreender no Tocantins com gastronomia. A gente pensa assim, não, vou montar um negócio, vou fazer comida e vou botar para vender, mas a gente sabe que não é bem assim. Então eu queria primeiro agradecer, né, você estar aqui com a gente no nosso programa, nosso segundo episódio aqui, né, e falar que você é bem-vindo aqui sempre, pode vir aqui tantas vezes que você quiser. E eu queria que você se apresentasse, né? Falasse um pouco sobre você, sobre o seu trabalho, sobre a sua história. Guilherme, que prazer estar aqui com você, né? Nesse programa que é a cara do empreendedor. CNPJ não toma café, não tira férias. E o empreendedor da área de alimentação, ele realmente leva isso ao pé da letra. Me apresentar para o seu público, meu nome é Fabrícia. Eu sou engenheira de alimentos de formação, mas trabalho na área de segmento mesa, indústria e sou culinarista na área de gastronomia regional. É chique esse negócio, né? Culinarista. Mas fala aí, me conta a história, a sua história, a história da Fabrícia. A história da Como Fabrícia. É que surgiu a Fabrícia aqui nesse estado de Tocantins? Eu venho terminei a faculdade de engenharia e eu fui empreendedor. Eu sou uma empreendedora nata, né? Então, quando eu formei em 2003, eu fazia uns cursos no Sebrae, era consultora do Sebrae, já terminei e fui para o Sebrae, mas eu tinha vontade de ter um negócio meu. Então, eu abri uma panificadora no interior. Eu falo que era o negócio certo no lugar errado, na hora errada. Então, eu tive essa empresa durante 9 anos, era buffet, panificador, então eu sofri todas as mazelas que um empreendedor pode sofrer. Qual que era o ano, Fabrícia? Foi de 2004 a 2010. É engraçado que aquela sua ideia lá atrás caberia perfeitamente hoje, né? Com certeza, com certeza. Eu fala aí. falo que era o empreendimento certo, na data errada, no lugar errado. Mas empreendedor é assim. Então, hoje, eu peguei todo esse meu aprendizado de 8, 9, 10 anos de empresa, juntei com a minha formação, juntei com a formação na área de culinária e levo isso para o empresário na forma de consultoria, para que ele possa aplicar dentro da empresa dele de forma segura, de forma sensata e empreender na área da gastronomia de um jeito novo. Dá para ganhar dinheiro com gastronomia? Dá, mas tem que ser muito coerente, muito certo do que faz. E eu falo sempre que o empreendedor na área de culinária, ele não pode ser, minha mãe sabe cozinhar, eu vou por aí. Não, não é bem assim. Ele tem que estar certo do que está fazendo e fazer aquilo com cautela. A hora que não tiver como fazer, procurar quem sabe para poder auxiliar ele, para que não dê errado. Isso é muito importante, porque a maioria das pessoas com quem a gente conversa, fala sobre empreendedorismo, fala assim, não, eu quero mexer com um negócio, eu vou mexer com comida que não tem erro, né? E a gente sabe que não é tão fácil assim, a gente tem que se atentar a várias questões, né? A parte sanitária, a parte de custos, a parte de produção, né?
Então isso é na verdade o buraco é bem mais embaixo. E eu queria que você falasse, Fabrícia, sobre esses desafios assim. Poxa, eu vou empreender com comida. Por onde que eu começo? Qual o desafio que eu vou enfrentar inicialmente? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, nesse sentido. Hoje eu vou te trazer dois dados aqui. Hoje quase que 50 a 60% dos MEIs hoje são da área de alimentação. Você sabia disso? 50, 60% dos E se MEIs. você falar que eu acho que 90% das empresas do estado é MEI, né? É MEI. Na área de alimentação é MEI. Olha só. É MEI. Então, assim, a pessoa tem aquele sonho de empreender na área de alimentação, às vezes ela começa dentro da cozinha da casa dela, às vezes ela começa na garagem da casa, e aí ela chega num patamar em que ela está muito grande, ali para dentro da casa dela. E aí ela fala assim, eu vou tirar meu comércio aqui e vou colocar na rua. Aí é que entra um passo que ele não se deu conta ainda. Que quando ele for para a rua, ele vai sofrer uma série de outras coisas que ele não tem. Primeiro, dentro da casa dele, ele não tem um cliente, ele trabalha como delivery, ele faz a entrega. Então, o contato dele com o cliente é o mínimo possível. Então, lá fora, ele vai ter que ter um trato melhor com esse cliente, ele vai ter que ter uma pessoa responsável para trabalhar essa pessoa, então ele já precisa de uma gestão de pessoas ali, né? Quando ele começa a ampliar esse custo dele, que ele tirou de dentro da casa dela, é outro aluguel, um outro local, ele vai ter que aumentar essa renda. E aí eu passo para a área de marketing. Então eu preciso de um auxílio na área de marketing para que eu amplie os meus horizontes. Às vezes eu atendia só essa quadra aqui, eu vou ter que começar a atender todas as quadras vizinhas. Por quê? Porque o meu custo de produção aumentou. E hoje, aí vem uma série de outras coisas. Eu fazia uma forma de fazer mercado que eu tinha um estoque mínimo. A pessoa só me ligava, vamos supor, docinho. Você me liga, eu faço teu docinho e te entrego. Só que quando eu estou com uma porta aberta, eu preciso ter um estoque garantido de entrega para o meu cliente, para que ele possa chegar ali e eu ter o que entregar para ele. Então, para isso, eu preciso de uma gestão de finanças, para que eu possa ter um capital de giro, para que esse produto se torne dinheiro entrando na minha empresa. Então, você consegue visualizar que a gente, quando cresce, a gente vai precisando de certos apoios para poder crescer. Então, não é simplesmente só tirar de dentro de casa e colocar fora. E eu falo que a gente tem hoje a alimentação como uma das empresas mais democráticas, né? Quando a pessoa pensa em fazer alguma coisa na área de empreender, ela vai logo na área de alimentação. Mas muitas se frustram nos 2 primeiros anos por causa disso, por causa desses probleminhas que eles acham que não vão ter e que vão ter. Então, assim, toda vez que você for dar um passo desse maior, é legal fazer fazer um plano de negócio. Hoje a gente já tem isso acessível em várias redes, o próprio Sebrae tem esse auxílio, né, do plano de negócio, para saber como você vai dar esse passo inicial maior para que você não sofra na frente. Eu vejo esse passo do planejamento prévio, ele é muito importante. Por quê? Porque às vezes o empresário ele não tem a dimensão. Ele não tem a dimensão do que ele vai enfrentar, ele não tem ali uma trajetória, um planejamento financeiro sobre o que ele vai enfrentar, sobre quanto ele precisa ter, né? Isso impacta diretamente no resultado dele. E uma coisa que você falou, marketing, a parte de marketing, e aqui é um recado para vocês empresários, assim, a maioria das empresas acha que o processo de marketing hoje é você criar conteúdo em rede social e esperar a coisa acontecer. E não é. Marketing é muito mais que isso. Marketing você precisa estudar seu público-alvo, você estudar o seu hábito de consumo, o seu comportamento. Você precisa
saber quais são os pontos de contato desse público com a sua marca. Só assim você consegue criar uma estratégia personalizada. E não adianta, cada negócio tem um jeito de fazer marketing, tem que ter um jeito de fazer marketing. Não dá para você usar um pacote básico para... Sim. Eu falo que um dos marketings que mais funciona na alimentação é o marketing da geração de desejo, né? Eu tenho que gerar o desejo da compra do meu cliente para que ele possa fazer isso. Para isso é preciso fazer uma imersão do cliente dentro da tua produção. É por isso que eu bato tanto na tecla que o manual de boas práticas, aí a gente já entra num dos processos de cobrança, que é quando você deixa de ser MEI, porque hoje o MEI, ele não necessariamente passa pela visita da vigilância sanitária. Sim. Complicado isso, né? Pois é. E aí quando ele sai de dentro de casa, que ele tem um ponto fixo, então ele já recebe essa visita. E aí eles olham aquelas cobranças todas da vigilância como se fosse algo assim muito fora do normal, muito fora da casinha. E na verdade, aquilo é a forma correta de se levar um produto, entregar um produto para o cliente, né? Da forma segura, bem feito, bem fabricado, bem embalado. E aí eu volto lá na minha fala inicial, que é aonde a gente tem o boas práticas implantados na empresa e não só um documento que o contador faz e te entrega. Por quê? Porque você tem isso implantado na sua empresa. Hoje, dentro da minha empresa, a gente tem um programa que chama Ferramenta de Boas Práticas na empresa, que é o quê? Você implantar o boas práticas dentro da sua empresa, fazendo com que todas aquelas partes de higienização, armazenagem dos alimentos, a data de validade, todo o processo seja validado e passado a limpo. Com isso, eu consigo pegar meu celular, entrar na minha cozinha e fazer vídeo da produção, montando um doce. Se eu faço espetinho, eu estou lá na hora montando um espetinho, fazendo um feijão tropeiro. E aí, o que vai fazer aquilo? Fritando o bacon, passando a farinha, isso vai fazer o quê? Gerar um desejo no meu cliente. E esse é o marketing. Né? Ele humaniza muito Sim. A comunicação. Fabrício, e essa questão sanitária, ela é muito importante, que você falou. E eu queria falar um pouco mais no detalhe sobre isso, até para esclarecer alguns pontos com o nosso público. Né, os nossos empresários aí que estão nos acompanhando. E eu queria falar com você sobre isso no próximo bloco. Né, a gente vai entrar no intervalo aqui e no próximo bloco, gente, a gente vai falar sobre essa questão sanitária e mais assuntos também importantes para vocês. Estamos apresentando CNPJ Não Toma Café. Conheça a Brumed, uma empresa referência em segurança do trabalho e medicina ocupacional do Tocantins. Com anos de experiência no mercado, oferecemos serviços de qualidade e excelência para garantir a saúde e segurança de seus colaboradores. Contamos com uma equipe altamente capacitada e equipamentos de última geração para oferecer soluções eficazes para a sua empresa. Entre em contato conosco e solicite uma visita hoje mesmo. Brumed, cuidando da saúde e segurança da sua empresa. Voltamos a apresentar CNPJ Não Toma Café. Estamos de volta aqui com o nosso programa CNPJ Não Toma Café e hoje a gente está falando sobre um assunto importante, um assunto que vai atingir muitos empresários, muitos empreendedores, né, que é a parte gastronômica da coisa, né, que é como empreender na gastronomia. E a gente está aqui com a Fabrícia, né, e a gente no primeiro bloco a gente falou sobre o desafio de empreender, né, e no finalzinho do bloco a gente entrou na parte sanitária ali, falando sobre alguns aspectos. E Fabrício, eu queria que você, assim, porque a ideia aqui é democratizar o acesso à informação. Sim. Eu queria que você falasse assim, quais são os principais pontos assim que o empresário ele tem que se preocupar para ele começar certo, para ele não ter problemas futuros, que eu acho que é uma coisa importante que todo empresário ele tem que se preocupar logo na fase de planejamento. Então eu queria que você falasse um pouquinho dessa questão aí de
sanitária aí para a gente... Exatamente, Zanina. Eu acho que quando a pessoa, por exemplo, procura o órgão da vigilância sanitária, lá eles passam desde o projeto de execução da obra até a finalização, como que deve ser. Como é que é a parede, como que é o rejunte. E aí, uma obra que começa certo, ela fica muito mais barata. Então, eu hoje vejo cozinhas novas, que foram construídas o ano passado, com problemas estruturais, com problemas de fluxo de produção que não deveriam ter. Por quê? Porque a pessoa, às vezes, vai em algum arquiteto, vai em alguém que não tem essa preocupação voltada para a área de alimentos, entendeu? E aí, o que acontece? Aí chega lá e fala assim, mas a vigilância sanitária me exigiu isso, não sei o quê, agora vai ter que quebrar e fazer assim. Na verdade, isso é um custo que ele teria que ter evitado se, ao iniciar a obra, ele fosse lá na vigilância sanitária, buscasse lá a normativa técnica de construção e passasse para o pessoal da obra para poder fazer da forma certa. E aí, ele vinha construindo essa forma de trabalhar. Por quê? Hoje em dia, a gente tem um jeito seguinte. Você vai abrir uma empresa, aí o contador vai lá e vira e fala assim, você precisa de um manual de boas práticas, eu vou arrumar uma pessoa que faça. O cara nunca pisou dentro da sua empresa, ele não sabe com o que você faz, o que você trabalha, e aí te entrega um manual, é um papel que você vai levar para a vigilância sanitária que você nunca abriu. Aí chega o fiscal para fazer a primeira fiscalização e tá lá você com vamos supor, uma lixeira aqui sem tampa e sem pedal, aberta dentro da sua cozinha, isso é o básico. Aí o cara fala, mas isso aqui não sei o que, tá aí, reclama e te dá uma notificação, porque hoje em dia, multa. Se você da próxima vez não organizar, eles vão te dar uma multa. Mas assim, você gastou para comprar aquela lixeira, não é a ideal. Por quê? Porque você tem um manual de boas práticas que não está aplicado, tá só no papel. Então, às vezes, é o tal do barato que sai caro. Você paga lá, sei lá, vamos supor, R$500 para fazer um trabalho desse, podendo fazer um trabalho mais bem feito, uma coisa voltada para a sua empresa, uma coisa que é dentro da sua empresa, com curso de capacitação voltado para o teu funcionário, dentro da área específica de cada área. Mas eu estou abrindo agora e eu realmente não tenho como fazer isso. O Sebrae, o Senar, tem toda uma estrutura. O Senac, ele tem uma estrutura de cursos de boas práticas, tanto para MEI, você sabia disso? Sim. Para MEI, quanto para empresários, e é um curso assim, se eu não me engano, tem versões de graça e tem uma que paga uma taxinha mínima. E o Sebrae tem consultorias que você paga 70%, né? A empresa 30%, 70%. E é subsidiado 70%. Que fica muito em conta para o empresário e ele vai em todas as áreas que ele quiser, e ele vai construir o negócio dele de uma forma certa, de uma forma centrada, de uma forma que não vá passar despercebido. Mas a vigilância sanitária cobra muita coisa. O manual de boas práticas hoje aplicado, Guilherme, ele vai diminuir desperdício na tua empresa, melhorar o teu trabalho, melhorar a entrega dos teus produtos, e ainda vai diminuir a carga de trabalho dos teus funcionários. Então, não é uma coisa tão ruim assim. Com certeza. Né? Eu gosto eu ouvindo você falar, eu criei aqui na minha cabeça uma analogia. Sim. É como se fosse assim, um piloto que vai subir um avião, um Boeing. Uhum. Ele tem que ter um checklist ali pronto, Tem. Né, de qual o botão que ele aperta, o GPS, sei lá, a bússola, e ele tem que ter o processo certinho, porque se ele subir com esse avião sem o checklist aplicado, fatidicamente ele vai ter problema nesse voo. Sim, exatamente. Hoje o que a gente mais encontra são empresas assim, visualmente estruturadas, mas que tem uma série de falhas e processos inacabados que geram desperdício, geram um retorno ineficiente para o empresário. Aí o cara está frustrado porque não ganha dinheiro, porque o equipamento quebra muito, porque não segura funcionário. Mas será que ele já fez uma analogia dentro do trabalho dele para saber? Não adianta só a pessoa ser um bom churrasqueiro, fazer um doce legal,
ela tem que entender de gestão do negócio dela. E a gestão passa também por entender essas fases de todo o processo dentro da empresa. Então, gente, vocês que querem abrir um negócio de alimentação, de que envolve gastronomia, por favor, procurem especialistas na área. Isso é verdade. Não abram, vou empreender na tora aqui. Cara, não dá certo. É um barato que sai caro. Então, o que a gente indica, né, Fabrícia, é que vocês procurem consultores como a Fabrícia, ou o próprio Sebrae, o próprio Senac, né, para buscar informação, fazer um planejamento. Tem muita informação hoje, a internet está muito cheia disso. YouTube está muito cheio de cursos, mas assim... A Web TV, Araguaia. Pois é. E eu acho que o bacana disso não é só se inteirar desse tanto de informação, é colocar realmente na prática, né? Sim. É a aplicação disso no teu negócio é que vai fazer valer a pena. Né? Com certeza. E a cultura da gastronomia no Tocantins é algo que tem que ser despertado para o novo, para buscar novos negócios, nova tendência de mercado. O que eu vejo é o seguinte, você vê um negócio dando certo, aí você vai ver, quando pensa que não, N negócios iguais àqueles estão se abrindo na cidade. E aí você fica, gente, mas todo mundo teve o mesmo pensamento? Não, é o pensamento coletivo de sair copiando. Então, às vezes, buscar novas tendências de mercado para trazer essa tendência para o Estado é uma boa. Cara, você me abriu um novo tópico aqui para o nosso bate-papo, que é a regionalização da gastronomia aqui do nosso estado de Tocantins. Tem que ser um programa só para isso, Guilherme. Mas eu quero falar um pouco, a gente viveu isso, né, Fabrício? Nós vivemos isso. Nos últimos 6 meses a gente estava imerso no Jalapão. Exatamente. Trabalhamos ali o aprimoramento gastronômico, né? Eu na minha frente de turismo lá, atuando no município de Mateus, a Fabrícia atuando nos negócios, e é um desafio muito grande. Eu acho que essa inovação, ela se faz necessária nesse momento, nesse contexto que você acabou de pintar aqui pra gente. Muita gente fazendo muita coisa igual, o mesmo, né? E quando você vai para uma tendência de regionalizar o seu cardápio com produtos da terra, daqui do Tocantins, né, produtos aqui do Cerrado, né, que tem muita coisa boa. Aprendi muito com você nesses últimos meses sobre isso. Né, você consegue gerar conexão emocional com o seu público, com o seu cliente, né, com o consumidor. Eu falo assim, que a gastronomia tocantinense ela é um produto vendável. A gente só precisa saber a forma correta de colocar isso no cardápio. Porque tem o cardápio de festival, que é aquele mais rebuscado, aquela coisa que o cara vai olhar e falar, nossa, brigadeiro de chambari, não rola. Mais ou menos assim. Isso é uma coisa para um festival. Para comer aquela vez e pronto. Exatamente, que é para ser apresentado de uma forma festiva. Sim, e tem o cardápio comercial, que é o cara do dono do espetinho, que dá pra gente regionalizar lá no espetinho, que é o cara do self-service do almoço, que dá para regionalizar lá também, que dá para pegar elementos da terra e colocar no cardápio. Então é a busca dessa identidade que a gente tem. Vou te dar um exemplo clássico. Quando se fala em tucunaré, lembra de onde? Palmas, do Lago de Palmas, né? Uhum. E aí você vê aqui em Palmas uma única forma de servir o tucunaré, frito. Sim. E aí a gente passa por um leque de cardápios comerciais que a gente pode aplicar o tucunaré. A gente pode pôr ele no recheio de um pastel, no recheio de uma torta, como esquinha, enfim, N outras coisas, num caldo, numa caldeirada, enfim. Numa outra coisa que possa ser um cardápio comercial e que não fique mais do mesmo, entendeu? Sim. Então essa é uma forma de você colocar a gastronomia regional em voga, né? Trazer isso para um cardápio comercial e lucrar muito em cima disso. O turista, quando ele chega no Tocantins, ele busca conhecer essa culinária local. E o que a gente está oferecendo? O que a gente tem ofertado? Esse contexto ele é muito importante. Como você falou, Fabrício, ele merece uma discussão profunda, né? E é o que eu vou propor para você, né? Para a gente fazer no próximo bloco, né?
falar um pouco mais sobre alguns exemplos de regionalização, né? Falar sobre um contexto geral, o que o empresário aí, você está aí nos vendo agora na TV Araguaia, né? Você está pensando em inovar no seu negócio, na gastronomia, o que eu preciso fazer, quais as ideias, quais os insumos que eu tenho que buscar para caracterizar, enfim, a gente vai falar sobre isso no próximo bloco, né? Sim. Então fique aí com a gente, daqui a pouquinho a gente volta. Estamos apresentando CNPJ Não Toma Café. Para quem quer um rebanho de alta produtividade, não se pode abrir mão de uma boa nutrição. Por isso, a Granforte Nutrição Animal tem a mais completa linha de produtos para manter a fertilidade e ganho de peso de seus animais com eficiência. Amigo produtor, qualidade e preço justo é aqui na Granforte Nutrição Animal. Telefone 6334143323, Araguaína, Tocantins. Voltamos a apresentar CNPJ Não Toma Café. Estamos de volta aqui com o nosso terceiro bloco do programa CNPJ Não Toma Café, aqui da nossa Web TV Araguaia, né? E a gente está aqui com a Fabrícia. A gente estava no intervalo aqui lembrando de um fato curioso aqui que eu quero dividir com vocês. Gente, a Fabrícia, ela transforma um alimento simples em algo extraordinário. E nessas andanças nossas lá no Jalapão, a gente estava atendendo um cliente e ele estava precisando aprimorar um produto muito bom que ele já tinha. E a Fabrícia simplesmente ela chegou lá e falou: vamos acompanhar isso com uma farofa, uma farofinha. Farofa, mas o que tem aí? Ele, na oportunidade não tinha muita coisa ali para fazer uma farofa, muito insumo. E ela falou: não, eu só preciso de cebola, óleo, farinha de mandioca e um pouquinho de açafrão. Cara, ela fez uma farofa lá que eu vou te falar, a melhor farofa que eu já comi na minha vida. E eu ligo para ela direto para ela me ensinar. E ela fica me devendo que ela não me ensina essa farofa, mas um dia eu vou resgatar esse segredo dela. Nós vamos gravar essa farofa. Vamos fazer aqui para vocês aqui ao vivo aqui como fazer. Vou pegar aqueles cooktop portátil e vamos fazer essa farofa aqui, porque vocês não estão entendendo. Ó, galera aí da jantinha, do espetinho, vocês precisam conhecer essa farofa, viu? Tá, aí vamos pegar o gancho da farofa e eu vou te falar. Eu tenho um espetinho. Primeira coisa que eu preciso saber. Quando dentro da gastronomia tocantinense, eu tenho o link da minha região. Por exemplo, eu sou de Pedro Afonso. Pedro Afonso tem uns produtos, tem uns frutos, tem uma característica que é só da minha regiãozinha, só do meu entorno ali. Daquela localidade. É o Itacajá, é o Bom Jesus, é a Santa Maria. Médio Norte, é ali. Aquela coisinha ali. O que puxa para o meu lado? Ah, meu lado tem uma tendência religiosa muito forte. Não. Meu lado é uma praia. É algo voltado mais para o agronegócio. Então, a gente tem muita coisa relacionada à soja, a milho, algo nesse lugar. Então, eu preciso pegar esses elementos que estão presentes ali e trazer eles de uma forma vendável para o meu cardápio. Então, pegando o gancho da farofinha, se eu moro, vamos supor, lá no Jalapão, e eu tenho muito acesso a buriti seco, a goiaba araçá. Eu vou pegar esses elementos e incluir nessa farofinha. Sim. Já fica uma farofinha com uma característica regional, que não é algo que o cliente vai olhar e falar: não quero provar, não quero provar. Porque, na verdade, o que o cliente quer provar é a tua criatividade com relação ao cardápio. Que é o que agrega valor. Que o agrega valor ao produto. E não precisa ser de uma forma rebuscada, de uma forma que você precise gastar muito ou entregar muito. Por exemplo, nós fizemos o Festival de Porto. Né? Eu acho que os festivais, por exemplo, Porto tem todo um contexto histórico de religiosidade, de história. Então, resgatar quais são essas receitas de cultura que eles têm, quais são esses processos de cultura que eles têm lá, e trazer isso para dentro dos cardápios. E não ter
todos os lugares a mesma coisa, mas ter aquela característica importante. Por exemplo, nós temos hoje algo que é muito goiano e que se instalou no Tocantins. Em todo lugar tem a jantinha, que é o quê? O espetinho, a mandioca, o feijão tropeiro, Vinagrete. e o vinagrete e o arrozinho, não é isso? Tem como fazer isso, um cardápio regional para a minha micro-região do Tocantins? Tem. Eu pegando elementos que só tem na minha região. E você pode ter certeza que todas as regiões têm alguma coisa, um elemento, um fruto, uma leguminosa, algo que só tem a lembrança ali. E aí eu vou trazer para o meu cardápio, que é um cardápio básico, simples, esse elemento de caracterização para essa regionalização. E é isso que a gente precisa colocar na cabeça do povo. Com certeza. E eu vou pegar o gancho dessa fala sua com aquele exemplo lá de Mateiros, né? Do Júnior e da Adriele na pizzaria, que a gente ajudou eles. Na pizzaria. Né? Eles tinham, né, a pizzaria com nome italiano, né? Vou até fazer um merchan para eles aqui, que é a Mangiare Bene, né? Que é uma pizzaria lá de Mateiros que, cara, muito boa a massa da pizza, atendimento muito bom. E o Júnior e a Adriele, um casal, dois queridos aí que receberam a gente lá muito bem. E inclusive abraço aí, Júnior e Adriele, vocês vão estar assistindo esse programa e vão ver que a gente lembra de vocês aí até hoje. Mas o fato é que naquela pizza, assim, aí na ocasião a gente tinha que fazer uma pizza com característica regional. E a Fabrícia, eu falei, Fabrícia, como que a gente vai fazer isso? Né? E ela já teve a brilhante ideia de encontrar elementos que casam com o ingrediente de pizza e que geram uma inovação ali, uma curiosidade. Eu acho que essa palavra ela é chave, curiosidade. Curiosidade. A pessoa tem que ter curiosidade, que a curiosidade ela gera desejo, né? Sim. E aí e o desejo gera o consumo. Sim. E aí a Fabrícia fez lá uma pizza de brigadeiro de coco catolé, que é típico de lá da região do Jalapão, com raspas de buriti. E aí ela preparando aquele negócio lá no bastidor lá, e a gente esperando ansiosamente. Cara, na hora que a gente comeu a pizza, eu nem sou tão fã de pizza doce assim. E ficou muito boa. Mas ficou muito boa. Não ficou nem tão doce, acho que é por isso que eu gostei, mas ficou uma pizza agradável, que você come em grandes quantidades. E aí a gente usou dois elementos, né? Dois elementos de características regionais que só encontram naquela região. E que, na verdade, faz uma menção a toda a situação de vivência deles ali, né? Sim. Tanto que o nome da pizza ficou sempre viva. Sempre viva. E assim, aí pegando esse gancho, eu acho que é importante falar isso aqui, né? A tendência hoje que a gente tem no Tocantins é que o turismo cresça. Exatamente. Né? A gente está vendo movimentação aí, Sebrae trabalhando em projetos grandes, o próprio governo do estado trabalhando em grandes projetos. Né? E a gente, como mão de obra ali que executa, está acompanhando essa tendência. Então, assim, a tendência é que o número de turistas cresça para o Tocantins. Né? O Jalapão está direcionando ali um acesso mais facilitado. Palmas está recebendo muita gente, muito turismo de negócio em Palmas. Sim. Então, essa galera que vem, ela precisa se conectar. Todo turista que vem, ele precisa se conectar. Precisa se conectar com a gastronomia do local, então ele precisa ir num restaurante que tenha um drink, que tenha uma comida, que faça uma referência a essas culturas nossas daqui, né? E aí, não é difícil chegar nesse patamar. Então, assim, e é toda uma rede que tem que se preparar, né? Desde o café da manhã, lá, que não precisa ter só o pão francês e a fruta picada e o presunto e o queijo, né? Ela pode ter uma série de outras coisas que são nossa, a abóbora cozida com leite, a banana cozida com leite, isso são coisas nossas, são o bolo frito, a peta, o anel de bispo, que é um bolo de polvilho que tem em várias regiões por aí. Então, assim, o próprio bolo de arroz, que lá de Pedro Afonso é o famoso, que é feito na lata
numa latinha de manteiga, daquelas de bater. Então, assim, tem uma série de coisas que podem ser trazidas para o turista de forma... Porque, por exemplo, quando a gente viaja para o Nordeste, você chega lá, você não acha nada do que a gente come aqui, não é isso? Sim. Por que as pessoas vêm para cá e tem que achar o mesmo de todos os lugares? Exato. É isso que eu bato na tecla. A gente tem que se posicionar. Se a gente quer ser reconhecido como cultura gastronômica tocantinense, com todos esses festivais, todas essas feiras, a gente tem que se posicionar como tal. E isso passa pela vontade do empresário. E o empresário, ele não precisa ter o cardápio dele 100% voltado para isso. Ele pode ter o filé com gorgonzola dele, ele pode ter o filé à parmegiana dele, mas que ele procure, dentro desses pratos, colocar um prato com um quê de regionalidade, com um toque regional, buscando e transportando. Uma outra coisa que eu falo é que comida é afeto. Você já pensou se quando a gente chega, eu gosto de chegar no restaurante e esse restaurante contar uma história? Não tem nada dentro da tua infância que você tenha comido ou que você tenha uma lembrança que uma avó, uma tia, uma madrinha, a mãe fez que te marcou? Será se isso não gera retorno e lucro dentro do seu negócio? Você já parou para pensar nisso? Isso causa a sensação de mexer com a criança interior da gente. Exatamente. E aí envolve pertencimento, Exatamente. Envolve afeto, Exatamente. Envolve várias outras questões, né? Quando você acessa sua criança interior, Sim. você sente ele, se desarma. Sim, são os cheiros, são os sabores que a gente faz esse retorno. Então, às vezes a gente está com tudo ali na mão e fica apostando em cardápios comerciais prontos que tem por aí. Não, com certeza. E, gente, a gente poderia ficar aqui horas e horas, né, Fabrícia? Verdade. Falando sobre temas aí, acho que a gente já está com fome aqui, de tanto que a gente falou sobre comida boa, sobre gastronomia. Mas a ideia aqui é trazer um pouco, né, esse episódio, Sim. A gente trouxe a Fabrícia aqui para falar com vocês, para falar um pouquinho sobre esse contexto, né, esse universo de requisitos, de cenários e de tendências, né, na gastronomia. E a ideia é fazer com que vocês se aprimorem aí. Porque o consumo da comida, né, Fabrício, ele é alto e ele não deixa de existir. Tem um dado, ele né, só Guilherme, muda de lugar, que né? foi passado agora, que as pessoas escolhem os roteiros, né? Agora nós tivemos essas últimas palestras pela comida. Mais de 70% das pessoas escolhem o roteiro pela comida. Será se os donos de praia, que as temporadas vão começar aí, estão pensando nisso? Então, faltam 5 meses. 5 meses. Já preparou a sua barraca para... Já sabe qual é o cardápio, ou vai ter só o peixe frito e a batatinha, né? Então, moçada, a gente tem que planejar. Tem que estar planejando. Fabrícia, muito obrigado. Eu que agradeço, Guilherme. Foi o primeiro e não vai ser o último, porque você tem uma pauta extensa para falar aqui. Estamos aqui. A ideia é trazer você aqui várias vezes para a gente falar sobre... Eu gosto de falar, você é uma enciclopédia nessa área. A gente aprende, eu aprendo muito com você e eu quero o nosso telespectador aqui, do nosso empresário aqui, aprenda muito com você também. Não, estamos aqui para isso. Muito obrigado, gratidão por aceitar esse convite ali tão repentino, mas que estamos aí. Já gerou valor demais para todos nós. Estamos aí, eu que agradeço o convite, Guilherme, sucesso aí nesse novo projeto, esse projeto lindo aí, CNPJ Não Toma Café, que isso seja assim um inovador, um abridor de portas para os empresários poderem se capacitar mais e a gente consiga realmente mudar o cenário de empreendedorismo no nosso estado. Show de bola. Sucesso. Gente, é isso. Nosso segundo episódio aqui do CNPJ Não Toma Café, aqui pela nossa Web TV Araguaia. E fiquem atentos aí na nossa programação, que a gente tem muita coisa boa rolando aqui no canal, na nossa Web TV. E é um clique de distância para você ter acesso a essa gama de conhecimento, informação, entretenimento. E contem sempre com a gente até o próximo episódio. CNPJ Não Toma Café.
Hoje eu resolvi acordar cedo, acordei umas 11 horas, doido pra mudar de vida. Aí vim na Ferpan. Na hora do atendimento eu perguntei se tinha furadeira, tinha. Se tinha enxada, tinha. Tem tanta coisa que não tem nem jeito assim da gente não mudar de vida. Então vem pra Ferpan. Ou chama os meninos aqui no 2111-3600 ou acesse o site ferpan.com.br. É difícil.